Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 16, parte 3. O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia, um vendedor veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava, trabalhando como gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia havia 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que as de outros colegas seus, que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era de que o gerente de vendas não o suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegara a tratá-lo até mesmo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia em grande parte. A ideia que fazia de seu superior e a maneira como o julgava justificava-lhe a relação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos que nos julgarão. O critério e o conceito que Jim fazia do seu gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos e recriminações e denúncias contra o gerente. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Vou repetir, né, que ficou confuso. O que mentalmente ele dava, inevitavelmente ele era obrigado a receber de volta. Ao fim de nossa conversa, ele reconheceu que o seu diálogo interior era altamente destrutivo. A intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções, a condenação mental e o aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência da seguinte maneira. Agora aqui vai a prece, né, para você que está aí. Essas últimas duas preces aqui foram sobre o ambiente de trabalho, mas não é porque elas são sobre isso que você não pode adequar a uma situação da sua vida. De qualquer forma, para melhorar o seu ponto de vista para com alguma pessoa, tá? Vamos lá, a prece. Em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe, no caso aqui. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade ao meu chefe. Sinceramente, desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo que ele faz. Lenta, tranquila e sinceramente repeti a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nela plantamos brota como sementes, que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar a visualização e a criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho. Olha aí um exemplo de cenário para você criar. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho, elogiava-lhe a seriedade e o entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jim vivenciou a realidade de tudo isso. Sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou um verdadeiro filme mental, dramatizando-o da melhor maneira que pôde. Noite após noite, reapresentava o filme, sabendo que a mente subconsciente era um meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produzia uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou-o a São Francisco, deu-lhe os parabéns e promoveu a gerente de divisão de vendas, com aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e a estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim
providenciou para que ele reagisse na mesma proporção. Ou seja, não era sobre o chefe, não era sobre nada que o chefe fazia, mas sim sobre o que ele pensava a respeito do chefe. Mais uma vez, o ponto de vista que ele tinha sobre essa pessoa. E aqui, muito importante, ele focou aqui, né, que quando ele fazia a visualização, ele sentia, né, porque é aquela velha história, não é só afirmar, não é só pensar, não é só falar, tem que sentir, para poder aquilo se tornar realidade. Tornando-se emocionalmente maduro. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por 4 estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito. Resolvemos ficar zangados e geramos a emoção de raiva. Em seguida, decidimos agir, talvez com palavras ou indo a vias de fato. Como você vê, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso nos acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível da crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Identifique-se com o seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. O sentido do amor em relações harmoniosas. Freud, o fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos de volta. Se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar a sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam se sentir importantes. Compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, deliberada e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Ela odiava a plateia. Mary sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade. Teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do país que ela não conhecia. Na primeira vez em que se apresentou com a companhia, foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante e atrasado. Odiou. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-a para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York, sobre o tópico Como se dar bem consigo mesmo. A palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa, e que como novata na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesma. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitar a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Marie resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as representações, enviava vibrações de amor à plateia. Hoje, ocupa um lugar importante no teatro. Transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la, e eles retribuem na mesma moeda.